Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura do livro do Eclesiástico fala sobre o perdão, sobre o dever de perdão, sobre a proibição da vingança, porque de quem se vingar, o Senhor pedirá severas contas dos seus pecados. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. E se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Este trecho já antecipa o que Jesus iria dizer no Evangelho sobre o perdão e sobre o perdão ilimitado. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Qual é o nosso fim? Morte, juízo, inferno e paraíso. Se pensarmos nisso, nós evitaremos os pensamentos de vingança, de ira, de falta de perdão, de humilhação ao próximo, porque todos nós vamos voltar ao pó e todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. E Ele não faz acepção de pessoas. O Salmo responsorial fala sobre a misericórdia do Senhor, que é bom, compassivo, carinhoso, que não nos trata segundo as nossas faltas, que não nos castiga em proporção às nossas culpas e que afasta os nossos crimes tanto quanto o nascente dista do poente. Se o Senhor é misericordioso, nós também devemos sê-lo, porque nós não somos maiores do que Deus. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, lembra-nos de que nós não vivemos para nós mesmos, nem morremos para nós mesmos, mas vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para isso, para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Se nós somos dele, se nem sequer a nós mesmos nós nos pertencemos, como podemos ser rigorosos com o próximo e sermos arrogantes em querer os nossos direitos? Meus direitos, meus direitos. O Evangelho traz hoje Pedro aproximando-se de Jesus e perguntando até quantas vezes ele deveria perdoar o irmão que pecasse contra ele. O perdão é maravilhoso, mas as pessoas costumam dar um limite. 3 já pareceria um limite razoável, mais de 3 não. Pedro arrisca um limite bem maior, 7 vezes. E Jesus usa esse número 7, que é um número simbólico, que significa plenitude, para dizer que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar com uma plenitude ilimitada. O perdão não pode conhecer limites se o outro está verdadeiramente arrependido. E para ilustrar esse perdão ilimitado, Jesus conta a parábola do devedor implacável. Um rei resolveu acertar contas com seus servos. Encontrou um que lhe devia 10.000 talentos, o que equivale a quase 174 toneladas de ouro, uma quantia exorbitante. E mandou que o devedor fosse preso na cadeia e que fosse vendido juntamente com a sua mulher, os seus filhos e todo o seu patrimônio para pagar a dívida. Mas o servo prostrou-se diante do patrão e disse: dá-me um prazo, eu tudo te pagarei. O patrão, vendo que ele não tinha meio nenhum de pagar a dívida, se compadeceu, mandou soltá-lo e perdoou-lhe a dívida. Mal este empregado saiu da presença do Senhor, encontrou um outro que lhe devia uma ninharia. E
menos de 30 gramas de ouro. E ele o segurou pelo pescoço e o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro disse: dá-me um prazo e eu tudo te pagarei. Mas o servo não aceitou. Mandou que o seu devedor fosse colocado na cadeia até que pagasse tudo o que devia. Quando o rei ficou sabendo disso, mandou chamar aquele servo mau, aquele servo que não foi misericordioso, aquele servo que não perdoou a dívida do próximo. Eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me pediste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão, indignado com esta falta de misericórdia, decidiu que aquele servo fosse entregue aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim, diz Jesus, que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Estamos perdidos. Se Deus nos tratará com justiça e não com misericórdia, estamos perdidos. Se aquele que não perdoa o seu próximo, mas é muito cioso de não levar desaforo para casa, de pagar com a mesma moeda, de não deixar que os outros o façam de bobo. Se acha que a vingança é um direito, o outro me fez mal, porque eu não posso fazer o mal a ele. Quem age assim está preparando para si mesmo um julgamento implacável. E aí eu pergunto, não eu, o Salmo 129 pergunta: Senhor, se levardes em conta nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos tenho e em vós espero. Agora, como é que eu vou encontrar perdão de Deus se eu não perdoo o meu próximo? A nossa dívida para com Deus é enorme, tão grande, que para saldá-la, Ele enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. A dívida do próximo para comigo, por maior que seja, é uma ninharia. O dever do perdão é uma questão de sobrevivência. Você quer se salvar? Você quer ser julgado com misericórdia? Seja misericordioso. Perdoe 1, 2, 3, 7, 70 vezes 7 vezes. Há pessoas que dizem que não conseguem perdoar. Eu acho que conseguem. Tais pessoas confundem o perdão com o esquecimento da falta. Na hora de uma prova, um estudante se esquece daquilo que estudou. E na hora em que você recebe uma ofensa, muito tempo ainda você vai se lembrar da ofensa que você quereria esquecer. O fato de você não conseguir esquecer, ou seja, que você tem uma boa memória, não significa que você não perdoou. Você perdoa aquele próximo se você cumprimenta ele, bom dia, boa tarde, se você reza por ele e se você presta ajuda a ele, se ele tiver necessidade. Isso já é suficiente para o perdão. Que você sinta uma afeição por ele, isso não faz parte. Se você sentir afeição por aqueles que ofenderam a você, ótimo, glorifique a Deus por isso. Mas o perdão não exige isso de você. Exige que você, mesmo sem sentir nenhuma afeição pelo seu inimigo, que você o trate bem, que você se interesse por ele, pela salvação dele, que você reze por ele. Isso já é um perdão. Como nós estamos num tempo muito crítico, porque a ministra Rosa Weber acabou de mandar incluir em pauta o julgamento do aborto até 12 semanas. Se quisermos obter de Deus esta graça imensa de o Brasil ser livre da maldição do aborto, temos que ter um coração puro, um coração que perdoe, um coração que peça perdão humildemente, um coração que não se deixe emaranhar pelas rixas, contendas, divisões, ódios. Verifiquemos como está a nossa consciência. Façamos uma boa confissão.
E essa nossa mudança de vida poderá servir para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, impedindo que Satanás venha assentar-se no trono de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.